Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Na aula de hoje, iremos dar continuidade ao assunto da aula anterior. Com isso, nesta aula, iremos estudar a unidade temática de geometria plana, onde o objeto de conhecimento será o descritor 10, utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos. A habilidade é resolver e elaborar problemas que envolvam relações métricas do triângulo retângulo. Na aula anterior, estudamos situações e problemas envolvendo relações métricas do triângulo retângulo. E na aula de hoje, iremos estudar outras situações e problemas envolvendo relações métricas do triângulo retângulo vivenciados em nosso dia a dia. Com isso, relembrando, em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida de comprimento do lado maior é igual à soma dos quadrados das medidas de comprimento dos outros dois lados. Essa relação é chamada de Teorema de Pitágoras. Esse fato ele pode ser demonstrado para todos os triângulos. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida de comprimento A, da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados das medidas de comprimento B e C dos catetos. Com isso, temos essa seguinte relação, onde A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A é nossa hipotenusa. B e C são os catetos que são somados e levados ao quadrado. Este triângulo ABC, ele é considerado retângulo, no qual ele tem um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, onde o lado BC é oposto a esse ângulo. Com isso, chamamos esse lado aqui, BC, de hipotenusa. Por quê? Porque ele é oposto ao ângulo reto. Já os lados AB e AC são lados opostos um ao outro. Com isso, eles são conhecidos como catetos. Então, temos a hipotenusa e temos os dois catetos. Vamos resolver uma primeira questão, pessoal. Na primeira questão, ela diz, sendo a hipotenusa 5 e um dos quadrados é 3, defina o valor do outro cateto. Então, com isso, a gente vai ter que 5 é hipotenusa. Então, vai ser 5 ao quadrado, vai ser igual a 3 ao quadrado, mais C, que é o cateto que a gente quer descobrir. Com isso, 5 vezes 5 é 25. Então, 5 ao quadrado é 25. Vai ser igual. 3 vezes 3 é 9. 3 ao quadrado é igual a 9. Mais C ao quadrado. Com isso, a gente vai isolar o C, que é o que a gente quer descobrir. Isolando o C ao quadrado, a gente vai ter que 9 vai estar somando e ele vai passar agora subtraindo 25. Ele vai ficar 9 menos 25, 16. 9 menos 25 é 16. Depois disso, pessoal, percebam que o C ele está elevado ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado, a gente tira a raiz. Então, aqui no caso, será C vai ser igual a raiz, no caso, de quanto? De 16. E a raiz de 16, no caso, ela é justamente 4. Então, com isso, o valor desse outro cateto será 4. Na próxima questão, temos a figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. O comprimento dessa escada é de. Então, ele quer saber qual é o comprimento dessa escada. Então, a gente tem a altura, que é quanto? Que é 15,
Temos essa distância aqui, que é 8, e queremos descobrir o comprimento da escada, que é esse daqui. Então, isso aqui é x, a gente quer descobrir qual é o comprimento. Percebam, pessoal, que aqui é como se fosse um triângulo. Notam isso? Ó, é como se fosse um triângulo aqui, ó. Com isso, a gente tem que aqui é como se tivesse um ângulo reto, no qual este lado aqui, que é o que a gente quer descobrir, que é x, ele é oposto a esse ângulo. Com isso, ele quer saber quem é a hipotenusa. Concordam? Que pode ser H nesse caso ou pode ser a letra A. Pode ser representado pela letrinha A. Então, ele quer descobrir que é a hipotenusa, que é quem? O comprimento da escada. Então, com isso, a gente tem o valor dos dois catetos. Com isso, a conta vai ficar A ao quadrado é igual a 8, né? Um dos nossos catetos ao quadrado, mais 15 ao quadrado, que é o outro cateto. Com isso, A ao quadrado vai ser igual a 8 vezes 8, que é 8 ao quadrado, vai ser 64. 15 ao quadrado é 225. Realizando essa soma, temos 289. Então, A ao quadrado é igual a 289. Lembrando, quando está ao quadrado, passa em forma de raiz. Então, será A é igual a essa raiz aqui. A raiz de 289. Então, tá ao quadrado, a gente tira a raiz do número. A raiz de 289 é 17. Então, o comprimento dessa escada é 17 metros, pessoal. Na próxima questão, Paulo pretende subir o muro, sabendo que o comprimento da escada mede 15 metros. Então, o comprimento da escada mede 15 metros e o pé da escada está a 12 metros do muro. A altura do muro mede aproximadamente quanto? Então, ele quer saber essa altura aqui, ó, né? Esse valorzinho aqui, ele quer saber. E aí, a gente já tem que o comprimento da escada é 15, tá? Aqui é 15. Aqui é 15. E a gente tem, no caso, esse comprimento que é 12, né? Ó, o pé da escada está afastado a 12 metros do muro. Então, a gente já tem o valor que é 12. 12 aqui. Então, percebam que aqui é como se fosse um triângulo, né? Forma um triângulo retângulo. Com isso, a gente vai ter aqui o ângulo reto. Aqui, classificando, a gente tem a hipotenusa. E a gente tem, no caso, os dois catetos. Então, com isso, a gente resolve com o teorema de Pitágoras, onde A ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a gente já tem a hipotenusa, que é quanto? Que é 15. O enunciado, ele diz que é 15. 15 ao quadrado vai ser igual, a gente já tem o valor de um dos catetos, que é 12. 12 ao quadrado, mais o outro cateto que a gente quer descobrir, que no caso é a altura desse muro. Então, x ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. 12 ao quadrado é 144, mais x ao quadrado. Então, deixando aqui mais organizado, a gente vai ter 144 mais x ao quadrado é igual a 225. Esse 144, ele está somando x ao quadrado. Então, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Não está somando? Agora, ele vai passar subtraindo os 225. Então, vai ficar x ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir, 225 menos 144. Com isso, x ao quadrado vai ser igual a 225 menos 144. É 81. Lembram que
Quando está ao quadrado, a gente tira a raiz. Então, qual é a raiz, né? A gente vai extrair a raiz de 81. Qual é a raiz de 81? É 9. A raiz de 81 é 9. Então, quer dizer que esse lado aqui que a gente queria descobrir, que é a altura, ela vai ser quanto? Vai ser 9 metros. No próximo exemplo, temos: ao encerrar o expediente de trabalho, Sunara chamou um táxi para retornar à sua casa. No caminho, o semáforo sinalizou a cor amarela, mas o motorista ainda estava muito distante. Em seguida, foi sinalizado vermelho e o motorista parou, a uma distância horizontal de 3 metros de um semáforo que possui 4 metros de altura. Analisando a imagem, ele quer saber qual o comprimento representado por x. Então, quer saber quem é esse x, né? Qual é o valor de x? Então, ele dá esses 3 metros e ele dá os 4 metros. Pessoal, percebam que aqui, ó, a gente pode fazer um ângulo reto. Então, com isso, a gente tem aqui quem? A hipotenusa, vamos dizer que é A. E aqui a gente tem os catetos, o valor dos catetos. Então, ele quer descobrir quem é quem? Quem é a hipotenusa. Neste problema, podemos observar que o valor desconhecido, que é x, corresponde ao valor da hipotenusa. Como se trata de um triângulo retângulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, como é que vai ficar? Vai ficar a ao quadrado, que é quem? X ao quadrado, vai ser igual a o primeiro cateto que a gente tem, que é 3 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? É 9. Quanto é 4 ao quadrado? Ou seja, 4 vezes 4 é 16. Então, x ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16, 25. Lembrando, quando está ao quadrado, a gente transforma em raiz. Então, qual será a raiz de 25? A raiz de 25 é 5. Então, x é igual a 5. Então, pessoal, o comprimento que é representado por x é quantos metros? 5 metros. Mais uma questão. Calcule a altura do triângulo. Então, ele quer calcular essa altura aqui. Calcule a altura do triângulo, né? Vamos calcular H. A altura desse triângulo é dada por essa relação métrica. Aqui já é outra relaçãozinha métrica. Onde a altura ao quadrado vai ser igual a m vezes n. A terceira relação métrica diz que o quadrado da altura é igual ao produto, ou seja, a multiplicação, das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, aqui a gente vai ter h ao quadrado é igual a m vezes n. Então, observando aqui no caso o triângulo, a gente tem o valor de 12 e o valor de 6, e queremos descobrir essa altura, que é h, no caso. Então, h ao quadrado vai ser igual a 12 vezes 16. 12 vezes 16 é 72. Lembrando, está ao quadrado, então a gente tira a raiz. H vai ser igual a raiz de 72. A raiz de 72, pessoal, é 8,485. Então, esta será a altura deste triângulo. Então, pessoal, nesta aula, estudamos sobre situações, problemas envolvendo relações métricas do triângulo retângulo vivenciados em nosso dia a dia. Com isso, até a próxima aula. Fiquem todos bem. Qualquer dúvida das questões, né, que vocês irão resolver, das atividades, mandem mensagem para mim ou para a professora de vocês.